quando eu tinha por volta de 9 anos, minha família e eu nos mudamos para uma região conhecida como a Encosta do Cemitério. Da nossa casa era possível ver o antigo cemitério Santo Paulo. Naquela época ele ainda não era murado como é hoje, então de vários pontos dava para enxergar as sepulturas e as árvores do cemitério. Era uma área muito pouco povoada. Havia apenas algumas casas, a maioria feitas de barro. Não havia energia elétrica, nem água encanada, nem esgoto. Tudo era bastante precário. Mesmo assim, meus pais decidiram nos levar para morar ali, porque tinham conseguido comprar um pequeno terreno. Com o tempo, aquele lugar foi sendo ocupado por mais gente e melhorou bastante, mas naqueles anos ainda era praticamente só mato. O caminho que precisávamos percorrer para chegar em casa ficava completamente escuro quando anoitecia. Não existia iluminação pública e ao redor havia apenas vegetação alta crescendo por todos os lados. A umidade do terreno fazia com que tudo estivesse sempre um pouco enlameado e silencioso. Meus pais saíam para trabalhar todos os dias, como em qualquer família. Quando isso acontecia, minha mãe me deixava responsável pelos meus irmãos menores. Como eu disse, eu tinha 9 anos e ficava cuidando do meu irmão Vitor, que tinha 5 anos, da minha irmã Leonor, de 3, e da minha irmãzinha Carmela, que naquela época tinha apenas 7 meses. Passávamos a tarde brincando dentro de casa ou no pequeno quintal. Minha mãe normalmente voltava por volta das 8 da noite. Na verdade, nem era tão tarde assim, mas com a escuridão daquele lugar parecia que já era madrugada. Naquela tarde estávamos como sempre, brincando e rindo entre nós, quando de repente começamos a ouvir os cachorros da vizinhança latindo. Mas não era um latido normal, daqueles que se escutam na rua. Era um latido desesperado, como quando alguma coisa deixa os animais muito nervosos. Aquilo foi a primeira coisa que chamou nossa atenção. Ao mesmo tempo, minha irmãzinha Carmela começou a chorar. Eu a peguei no colo para tentar acalmá-la. Depois de alguns minutos, tudo voltou ao normal, e eu pensei que talvez tivesse sido apenas algum animal passando pelo mato. Naquele momento já estava escurecendo, então acendi as velas que usávamos para iluminar a casa. Continuamos brincando por mais um tempo enquanto eu tentava distrair a bebê para que ela parasse de chorar. Devia ter passado meia hora quando nosso cachorrinho, que se chamava Mickey, começou a se comportar de um jeito muito estranho. Mickey era pequeno, mas muito protetor. Qualquer barulho que ele ouvisse já era motivo para começar a latir. Dessa vez ele começou a arranhar a porta com as patas, enquanto uivava e chorava ao mesmo tempo. Fazia um escândalo como se estivesse tentando nos avisar de alguma coisa. No começo não demos muita importância. Mas então aconteceu algo que realmente me deixou nervosa. As velas que estavam acesas se apagaram ao mesmo tempo, como se alguém tivesse soprado com força dentro do quarto. Tudo ficou na penumbra. Tentei manter a calma para que meus irmãos não se assustassem. Disse a eles que provavelmente tinha sido uma corrente de ar, enquanto eu procurava os fósforos para acender as velas de novo. Foi então que comecei a ouvir arranhões nas paredes. Era um som muito claro, como se alguém estivesse arranhando a madeira pelo lado de fora. A primeira coisa que pensei foi que talvez fosse o Mickey, mas logo percebi que não podia ser ele, porque eu ainda conseguia ouvi-lo na parte da frente da casa, latindo sem parar. Meus irmãos e eu ficamos só escutando. E então vimos algo estranho. Pelas frestas da porta e da janela começou a entrar uma luz amarela muito forte, como se alguma coisa estivesse rodeando a casa e iluminando tudo por alguns instantes. Ao mesmo tempo, ouvimos um bater de asas. Foi como se uma galinha estivesse golpeando as paredes do quarto. Os impactos eram fortes, como se o animal estivesse tentando entrar. Ficamos completamente atentos ao que estava acontecendo quando de repente bateram na porta. Foram batidas suaves, lentas. Quase não se ouviam.
Pensei que talvez fosse minha mãe, que tivesse chegado mais cedo do que o normal. Meu irmãozinho Vitor e minha irmã Leonor se aproximaram atrás de mim quando fui até a porta. Vitor tentou abri-la, mas eu o impedi. Espera, não abre. Mas os três estávamos tão curiosos que acabamos abrindo a porta quase ao mesmo tempo. Parada diante da porta estava uma mulher. A luz da lua iluminava seu rosto. Ela tinha os olhos muito escuros e uma maquiagem pesada que fazia seu rosto parecer ainda mais brilhante. Seu cabelo parecia prateado sob a luz e ela usava um vestido longo e elegante. Ela ficou nos observando por alguns segundos e depois perguntou com uma voz muito suave: "Vocês sabem se tem algum baile por aqui?" Senti meu irmão se agarrando à minha perna, escondendo-se atrás de mim. Eu respondi como consegui: "Não, senhora. Aqui por perto não tem baile nenhum. Tudo por aqui é muito sossegado." A mulher inclinou a cabeça e tentou olhar para dentro da casa pelo espaço entre a porta e nós. Então perguntou: "Vocês estão sozinhos?" Não sei de onde tirei coragem, mas respondi imediatamente: "Não." E bati a porta com força. Tentei passar o trinco para fechá-la, mas minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia encaixá-lo. Enquanto eu tentava trancar a porta, os sons de asas voltaram, batendo com força contra a madeira. A luz amarela voltou a entrar pelas frestas. Finalmente consegui travar a porta. E naquele mesmo instante tudo parou. Minha irmãzinha continuava chorando, e alguma coisa começou a bater na janela como se estivesse tentando entrar por ali. E depois, silêncio. Um silêncio profundo. A única coisa que se ouvia era a nossa respiração e o choro da bebê. Pouco tempo depois, ouvimos minha mãe chegando. Ela bateu na porta e chamou para abrirmos. No começo não queríamos abrir, mas quando reconhecemos sua voz, soubemos que era realmente ela. Ela entrou muito assustada ao nos ver chorando e tremendo. Ela perguntou o que tinha acontecido. Quando contamos sobre a mulher, minha mãe ficou pálida e nos disse algo que nos deixou ainda mais assustados. Ela também tinha visto uma mulher, mas a viu com um xale cobrindo a cabeça, escondida atrás da casa no momento em que ela chegou. Um pouco depois, meu pai chegou. Quando minha mãe contou o que tinha acontecido, ele disse que acabava de ver uma galinha enorme, maior que um peru, parada no pé de manga que ficava ao lado da casa. Os dois chegaram à conclusão de que provavelmente se tratava de uma bruxa. Meu pai saiu com uma pedra na mão para tentar espantá-la, mas já não havia ninguém por lá. Apenas a luz da lua. E aquele silêncio. Minha mãe começou a rezar e pegou a água benta que sempre guardava em casa. Ela aspergiu em todos nós e também ao redor da porta e da janela. Depois disso, o resto da noite passou sem que mais nada acontecesse. Na manhã seguinte, meu pai saiu cedo, como sempre, para limpar a fossa. Foi então que encontrou algo estranho na terra perto da casa. Havia pegadas, como se algum animal tivesse andado ao redor da casa durante a noite. Meus pais voltaram a dizer que certamente tinha sido a bruxa. E naquele mesmo dia, mais tarde, os vizinhos encontraram algo que deixou todos nós profundamente impressionados. A poucos minutos da nossa casa, passava um pequeno riacho. Ali, mais abaixo, encontraram o corpo sem vida de um bebê recém-nascido. O que mais chamou a atenção das pessoas foi que, segundo diziam, o corpo estava sem sangue. Muitos vizinhos começaram a comentar que uma bruxa estava rondando a região. E tudo aconteceu naquela mesma noite em que aquela mulher bateu à nossa porta. Muitos anos se passaram desde então, mas quando eu e meus irmãos nos lembramos daquela noite, ainda sentimos um medo profundo. Muito feliz em poder compartilhar esse relato com vocês. Espero que não me complique no desenvolvimento da história.
Então é isso, né? Vamos lá. Meu nome é Armando Salles. Quando fui morar junto com a minha mulher, me mudei para o sítio da família dela, enfiado entre morros e mata aqui em Minas. Meu sogro tinha várias cabeças de gado em um terreno mais afastado e, como já começava a adoecer, deixou tudo aquilo sob minha responsabilidade. Eu ia lá revisar o gado, verificar os bebedouros, consertar alguma parte da cerca e garantir que nenhum animal escapasse. Com o tempo, decorei aquele caminho de cor e salteado. Em casa, cada um tinha seu serviço anotadinho. Minha mulher ajudava a mãe dela com a comida, com as galinhas e com tudo no quintal. Meu sogro ainda mandava, mas já não tinha mais força como antes, então eu assumi de vez o trabalho no terreno e nunca reclamei. Era assim a vida por lá. Muito trabalho desde cedo, mato, animais e silêncio. O pasto ficava a uns 40 minutos a cavalo da casa. Era preciso pegar uma trilha estreita, atravessar uma área de pedras soltas e seguir por um trecho de árvores antigas antes de chegar. Ali pastavam as vacas e alguns bezerros que meu sogro pretendia vender mais para frente. Quase sempre era tudo tranquilo. Por isso me chamou tanto a atenção o que começou a acontecer durante vários dias seguidos, na mesma semana. A primeira vez foi numa manhã em que eu estava revisando uma vaca que tinha se separado do resto. Quando me aproximei, vi que ela tinha amarrado em uma das patas um pedaço de tecido vermelho. Estava rasgado e era fino, como uma fita velha. Me abaixei para ver melhor. Estava preso com um nó bem apertado, feito com intenção. Tirei na mesma hora e guardei comigo, mais por curiosidade do que qualquer outra coisa. Pensei que alguém tinha entrado no terreno só para fazer bagunça. Naquele dia não dei muita importância, mas no dia seguinte apareceu de novo. Dessa vez estava em outra vaca, também amarrado em uma das patas. Era outra tira vermelha, igualmente desgastada, fina, como se tivesse sido arrancada de uma roupa velha. Tirei também e foi aí que comecei a me sentir incomodado. Ninguém tinha motivo para entrar até lá só para fazer aquilo. Nos dias seguintes aconteceu a mesma coisa. Eu retirava uma tira e depois aparecia outra, em outro animal. Sempre amarrada na pata. Sempre o mesmo tipo de tecido vermelho. Era como se alguém estivesse cortando tiras de um pano velho para ir distribuindo entre o gado. Aquilo já não me agradava nem um pouco. Comentei com meu sogro uma noite, durante o jantar, porque o assunto já não saía da minha cabeça. Disse que há vários dias vinha encontrando aquelas tiras vermelhas amarradas nas patas dos animais e que não entendia quem estava entrando no terreno para fazer aquilo. Ele só me escutou enquanto continuava comendo. Depois soltou uma risadinha e disse que talvez fossem seres da mata. Falou em tom de brincadeira. Em seguida acrescentou que eu não me preocupasse tanto, porque de qualquer forma ele já pretendia vender aquele gado em breve. Segundo ele, assim que os animais fossem embora, o problema acabaria. Eu até dei um sorriso, mas aquilo não me deixou tranquilo. Não porque eu acreditasse em seres da mata, mas porque alguém estava entrando no terreno sem que eu percebesse. Uma tarde cheguei mais cedo que o normal porque saí antes de casa. Ainda estava entrando no pasto quando vi movimento entre as vacas. Tinha algo ali, agachado, se movendo rápido entre o gado. Assim que percebeu minha presença, saiu disparado em direção à beirada do terreno e se enfiou no meio das árvores. Tudo aconteceu em segundos, então não consegui ver direito o que era. Só vi que se movia rápido entre os animais e depois sumiu no mato. Pelo jeito que correu, pensei que fosse um animal. Talvez o danado de um porco do mato. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Soltei as rédeas e fui naquela direção. Mas quando cheguei na beira do mato não havia nada. Tudo quieto. Não ouvi galhos quebrando, nem consegui perceber para onde aquilo tinha ido. Voltei tenso e fui direto revisar o gado. Uma das vacas estava com outro pedaço de tecido vermelho amarrado na pata.
O nó ainda parecia recém-feito. Naquela noite contei à minha mulher o que tinha visto entre os animais. Ela disse que a avó dela costumava contar que às vezes colocavam fitas vermelhas nos animais quando queriam jogar mal olhado ou deixá-los doentes antes de vendê-los. Falou sem muita seriedade, como aquelas histórias antigas de roça, que ninguém sabe se são verdade. Depois só pediu que eu não ficasse impressionado, porque quando a gente coloca uma coisa na cabeça, começa a ver coisas estranhas até no lugar mais conhecido. Na manhã seguinte fui cedo até o terreno. Queria verificar direito se aquelas tiras tinham aparecido de novo. Meu sogro ainda não tinha vendido o gado e eu já estava ficando ansioso para entender o que estava acontecendo. Preparei o cavalo antes do sol esquentar e fui sozinho. O ar estava limpo, o céu aberto, e por um momento pensei que talvez não encontraria mais nada. Assim que cheguei, comecei a revisar uma por uma as vacas mais próximas. No começo não vi nada e isso me acalmou um pouco. Continuei andando devagar, olhando patas, chifres, pescoço, qualquer coisa fora do normal. Então percebi que uma das vacas estava agitada demais. Ela não corria nem mugia, mas olhava repetidamente para o mesmo lado, como se algo na beirada do terreno a estivesse deixando nervosa. Segui o olhar dela e vi movimento perto da cerca. Tinha algo agachado na grama. De onde eu estava, deu para perceber que não era um animal. Parecia uma pessoa pequena. Tinha as costas curvadas, o corpo baixo, mas o que mais me chamou a atenção foi a barriga de verme. Era inchada, redonda, muito projetada para frente. Aquilo deixava a silhueta ainda mais estranha no meio da sombra. Continuava cavando com desespero, sem levantar a cabeça, como se estivesse procurando algo enterrado. Então, aquilo virou. Não consegui ver o rosto direito, mas percebi que já tinha me notado. No instante em que se deu conta de que eu estava ali, levantou de repente e saiu correndo em direção à parte mais fechada do mato. A forma como corria era estranha. Ia curvado, quase rente ao chão, e ainda assim rápido entre as árvores. Depois, silêncio. Fiquei parado alguns segundos tentando escutar alguma coisa. Nada. Nenhum galho quebrando e nenhum passo se afastando. Voltei com o coração acelerado e fui direto até o gado. Naquela mesma noite contei tudo à minha mulher sem esconder nada. No dia seguinte ela quis ir comigo até o terreno. Antes de sair, encheu um frasquinho com água benta que a mãe dela guardava há tempos. Disse que não custava tentar. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas, mas depois do que tinha visto, também não estava com vontade de zombar. Então fomos juntos. Minha mulher caminhou pela beirada e depois por dentro do terreno, borrifando água benta no chão, na cerca e perto de onde o gado pastava. Enquanto fazia isso, rezava em voz baixa. Eu a seguia de perto, olhando o mato o tempo todo. Naquele dia não aconteceu nada. O gado ficou tranquilo. Não encontramos nenhuma tira vermelha e por um momento pensei que tudo tinha acabado. Mas alguns dias depois precisei voltar sozinho. Quando terminei, montei no cavalo e peguei o caminho de volta para o sítio. Já fazia alguns minutos que eu avançava entre as árvores quando senti uma sensação incômoda. Parecia como se algo estivesse vindo atrás de mim. Olhei para trás. Ali, no meio do mato, ao lado da trilha, estava aquela coisa. Continuei andando, tentando me convencer de que não era nada. Mas pouco depois olhei de novo. Ela ainda estava lá, só que agora mais perto. Vinha andando pelo mato, quase paralela ao caminho, se escondendo entre os troncos. Não chegava totalmente perto, mas também não ficava para trás. Mantinha distância e ainda assim me seguia. Dali em diante, o caminho de volta pareceu interminável. A cada poucos metros, a ansiedade me fazia olhar outra vez. E sempre a encontrava em outro ponto um pouco mais adiante que antes, avançando ao mesmo tempo que eu. Às vezes eu via só a silhueta,
Em outras dava para distinguir melhor o corpo pequeno e aquela barriga estranha projetada para frente. Nunca vi o rosto. A cabeça estava sempre baixa. Acelerei o máximo que pude sem chegar a correr. Minhas mãos estavam rígidas nas rédeas e o corpo travado de medo. De repente o cavalo começou a se inquietar. Levantou a cabeça como se houvesse algo parado na frente da trilha. Olhei também. Não havia nada. Mesmo assim, o cavalo começou a relinchar, sacudir a cabeça com força e dar passos desordenados. Tentei acalmá-lo, mas ele não respondia mais. Em questão de segundos piorou. Deu um salto tão brusco que me jogou no chão. Caí mal, bati o lado do corpo e fiquei sem ar por um instante. Levantei como pude, atordoado e com o medo apertando o peito. O cavalo saiu disparado pela trilha, levantando poeira. Em outra situação, talvez eu tivesse ficado parado, mas o medo era maior que qualquer dor. Mesmo sem ver mais nada atrás de mim, eu sentia que aquilo ainda estava esperando que eu ficasse sozinho naquele caminho. Então saí correndo atrás do cavalo, tropeçando em pedras e raízes, sem pensar em mais nada. Não sei de onde tirei forças, só sei que continuei correndo até que mais adiante o animal diminuiu a velocidade. Consegui me aproximar, falando com ele, ainda ofegante, e segurei as rédeas. Os olhos dele estavam arregalados. Ainda estava inquieto, mas me deixou chegar perto. Montei de novo sem pensar duas vezes. Depois disso, falei com meu sogro que era melhor trazer o gado para mais perto da casa. Fui direto. Disse que não voltaria mais naquele pasto, não depois de tudo que vinha acontecendo. Ele riu. Disse que o mato já tinha me assustado demais e que qualquer dia eu ia dizer que as árvores estavam falando comigo. Mas mesmo assim acabou aceitando. Talvez porque também queria os animais mais perto antes de vender, ou porque viu que eu não estava brincando. Alguns dias depois subimos em grupo para descer o gado. Desde cedo começamos a reunir os animais e guiá-los pelo caminho. No começo, tudo correu normal. O gado ficava inquieto de vez em quando, mas nada fora do comum. Eu, porém, estava mais atento ao mato do que aos próprios animais. Não vi nada. O caminho permaneceu em silêncio. Já quase no fim, quando estávamos trazendo as últimas reses, meu sogro parou diante de uma vaca e ficou olhando por mais tempo que o normal. Depois apontou. Ela tinha uma tira amarrada na pata. Mas dessa vez não era vermelha. Era preta. Ele se abaixou, examinou e ele mesmo tirou. Não disse muita coisa, mas a expressão dele mudou. Foi a primeira vez que senti que ele realmente levou a sério tudo o que eu vinha dizendo. A vaca começou a piorar poucos dias depois. Primeiro parou de comer, depois ficou isolada do resto, sem vontade de se mover, sempre com a cabeça baixa. Meu sogro pensou em doença, mas não encontramos nada evidente. Nenhum ferimento, nenhum sinal de picada. Simplesmente foi definhando. Até que, numa manhã, amanheceu morta. Ninguém soube explicar o que aconteceu. Aquilo só reforçou em mim a certeza de que o que havia naquele terreno não era coincidência. Tinha algo naquele mato. Algo que primeiro se aproximou do gado e depois veio atrás de mim. Com o tempo, paramos de falar sobre isso. Cada um seguiu sua vida, e o sítio voltou à rotina de sempre. Pelo menos por fora. Até hoje não sei o que era. Nunca consegui dar um nome. Às vezes penso que poderia ser algum tipo de entidade dessas que se escondem no mato. Outras vezes acredito que fosse bruxaria. Sei lá, de qualquer forma, essa é a história que tenho para vocês. Eu moro em Cuiabá desde os 12 anos. Foi aqui que meus pais construíram a casa deles. Começaram pequena e aos poucos foram ampliando.
Metade do terreno é um quintal, e essa parte tem vista para a casa do nosso vizinho. Sempre teve. A única coisa que separava os terrenos era uma cerca de arame enferrujada. Nunca houve problemas entre nós, pois eles eram pessoas muito respeitosas, e acredito que posso dizer o mesmo da minha família. Num domingo, há cerca de 7 anos, saí para o jardim colher manjericão e algo estava estranho. Já fazia um tempo que eu não ouvia nem via meus cachorros. São um labrador e um vira-lata grande que vivem no quintal. Eles ficam horas deitados na grama, sobem na rede e descansam à sombra de uma árvore. Porém, não estavam lá. Procurei no quintal onde estendemos roupa e também não estavam. Quando passei perto da cerca, vi que eles estavam na casa do vizinho. Eu ia gritar, mas percebi que o senhor estava brincando com eles. Ele estava dentro da casa, não dava para vê-lo direito, mas jogava a bola para eles. Comecei a procurar por onde eles tinham passado para o outro lado. Encontrei uma parte da cerca parcialmente destruída e um buraco que os cachorros tinham cavado. Voltei para casa e continuei com minhas tarefas. Mais tarde, pedi à minha filha que me avisasse quando fosse dar comida a eles. Eu precisava que os cachorros estivessem distraídos e do nosso lado da cerca. Quando ouvi o som deles devorando a comida, fui até o fundo do quintal com ferramentas. Comecei a consertar a cerca com pressa. Recoloquei a terra no buraco e com um alicate estiquei o arame, fazendo o melhor que pude para que não voltassem a passar. Eu sabia que era um remendo temporário, mas me daria tempo para pensar numa solução melhor. 3 dias depois, o silêncio no quintal me alarmou novamente. Outra vez, os cachorros tinham desaparecido. Nem precisei procurar, pois eu sabia exatamente onde estavam. Fui direto ao fundo do terreno e encontrei a cerca danificada de novo. Dessa vez, eles não tinham apenas cavado um buraco para passar. Estavam no jardim do vizinho, trabalhando em um buraco profundo. Levantei a tela da cerca à força e os puxei pelos colares. Estavam muito agitados e por um bom tempo não pararam de ofegar. Amarrei os dois ao eucalipto e, enquanto tapava o buraco e consertava a cerca, não conseguia parar de pensar no meu pai. Ele jamais permitiria que eu fizesse menos do que aquilo. O código dele sempre incluiu trabalho bem feito e a decência de pedir desculpas ao vizinho pelo transtorno. Quando terminei o concerto, fui bater na porta do vizinho. Fui pela rua, contornando a propriedade, não pelo quintal. Supus que não havia ninguém. Durante todo o tempo em que estive trabalhando ao lado do jardim dele, não ouvi nenhum som, nem televisão ligada, nem móveis se arrastando. Fiquei imaginando a surpresa que ele teria ao ver o estado do jardim quando voltasse para casa. No dia seguinte, voltei. Queria avisá-lo formalmente que eu levantaria uma cerca à prova dos meus cachorros. Toquei várias vezes, mas ninguém abriu. Ainda assim, eu sabia que havia alguém lá dentro. A porta tinha um vidro que distorcia a visão do interior. A luz que entrava pelas janelas dos fundos se projetava nesse vidro. Enquanto esperava, vi essa luz tremular. Uma sombra passou de um lado ao outro da sala, cortando o reflexo. Depois, de novo. Alguém estava lá dentro se movendo de um lado para o outro, mas parecia que estava me ignorando de propósito. Naquela noite fomos acordados por um barulho de ferro. Foi um golpe que não consegui identificar. Quando me levantei, restava apenas a vibração na casa. Minha esposa quis se levantar, mas coloquei a mão no ombro dela e disse para ficar deitada. Minha filha já estava espiando pela porta do quarto e eu mandei que voltasse. Não eram os cachorros, disso eu tinha certeza. Max e Torresmo dormiam nas caixas de transporte dentro de casa, então o barulho vinha de fora. Desci as escadas no escuro e os vi na sala. Estavam acordados, completamente alertas, babando e com os olhos fixos na porta de vidro que dá para o quintal. Subi até a laje para ter uma visão melhor e olhei para o terreno ao lado. Era o vizinho. Ele estava agachado,
abrindo o buraco na cerca que eu já tinha consertado várias vezes. Fiquei desconcertado. O que ele ganhava com aquilo? Pensei que talvez quisesse nos provocar, fazer parecer que meus cachorros estavam destruindo a propriedade dele para depois reclamar. Contei isso para minha esposa, e ela, mais tranquila, me deu uma explicação que naquele momento pareceu lógica. Disse que talvez o Senhor tivesse carinho pelos cachorros e gostasse que eles passassem para brincar com ele. Ela mesma, enquanto lavava roupa outro dia, tinha ouvido eles correndo e brincando com o vizinho. No dia seguinte, assim que os soltei, Max e Torresmo saíram disparados. Não pararam para cheirar nada. Foram direto para a cerca e atravessaram para o outro lado sem dificuldade. Espiei por um momento e os vi pulando, como se realmente estivessem brincando com alguém que eu não conseguia enxergar bem daquele ângulo. Parecia que minha esposa tinha razão. Antes de entrar no ateliê, pedi a Samira que ficasse de olho neles de vez em quando. Cerca de 2 horas depois, minha filha veio me procurar preocupada. Ela disse que o vizinho tinha dado algo para eles comerem e depois começou a fechar a cerca. Os cachorros tinham ficado do outro lado, no jardim do vizinho. Eles estão cavando como loucos, disse Samira. Larguei as ferramentas e corri para ver. Já fazia um tempo que estavam nisso, não havia dúvida. Eu já nem conseguia ver as cabeças deles, só a terra sendo lançada para cima, como se fossem pequenas escavadeiras. Eu gritava seus nomes, assobiava, batia na grade, mas eles não me davam atenção. Não era a primeira vez que me ignoravam, às vezes tinham vontade própria. Mas dessa vez parecia como se estivessem surdos ou hipnotizados. Eu já ia levantar a cerca à força para entrar e buscá-los quando tive a ideia de olhar para o segundo andar da casa. O vizinho estava lá, na janela. Ele me olhava, mas não tinha aquela expressão de irritação que se espera de alguém que tem 2 cachorros destruindo seu jardim. Estava sério e sereno até. Ele levantou as mãos e fez um gesto que interpretei como um pedido para que eu não fizesse o que estava prestes a fazer. Como se estivesse me pedindo, por favor, que deixasse os cachorros continuarem cavando. Naquele instante, caiu a ficha. Senti um vazio na barriga e um frio percorrer todo o meu corpo. Não sei explicar, mas naquele momento entendi exatamente o que estava acontecendo e por que os cachorros estavam se comportando daquele jeito. Às 6 da manhã do dia seguinte, a rua já estava cheia de viaturas. Primeiro entraram alguns policiais, mas assim que olharam dentro do buraco, pediram imediatamente a presença do pessoal que mexe com isso. O vizinho estava ali, enterrado naquele buraco que Max e Torresmo terminaram de cavar. Já fazia um bom tempo que ele estava morto. Ele havia morrido de forma violenta. Alguém tinha feito algo terrível com ele, e ninguém na vizinhança tinha percebido que ele estava enterrado no próprio jardim. Ele não tinha família próxima. Ninguém o procurava, e ninguém perguntava por ele. Quem cometeu o crime foi preso cerca de 6 meses depois, segundo ficamos sabendo pelos comentários das vizinhas. Às vezes me custa acreditar que isso realmente aconteceu com meus cachorros. Não gosto de pensar muito, porque esse acontecido me tira o sono. O outro mundo existir não entra na minha cabeça. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá, espero que estejam todos bem. Vou me manter no anonimato, pois sou uma pessoa bem tímida. Então, vou compartilhar um caso de um antigo amigo. Vamos chamá-lo de Luiz. Não tenho mais contato com ele, então não sei como ele se sentiria em relação a compartilhar essa história. Particularmente não acredito em nada, mas foi um fato bem curioso. O ano era 2010, na cidade de Três Passos, que fica no Rio Grande do Sul.
Era uma sexta para sábado. Estávamos retornando de um jogo da Série Ouro de futsal sub-15 que aconteceu em Santa Rosa, também no Rio Grande do Sul. Retornamos tarde, pois o jogo atrasou. Era por volta de 1h da madrugada quando chegamos. Nossos pais estavam nos esperando no ponto de chegada. A maioria foi embora para casa de carro e a pé, acompanhados de adultos. Luiz e alguns dos garotos foram embora a pé, pois queriam ver o movimento na cidade. Luiz morava num bairro um pouco longe do centro. Ele se despediu dos garotos que moravam em regiões mais próximas e então foi sozinho para casa. Quando estava próximo da casa de seus avós, em torno de 500 metros, ele começou a ouvir estalos e latidos de cachorros. Foi uma imensa confusão, segundo ele. Então continuou a caminhar normalmente, pois mesmo sendo um bairro mais afastado, tinha boa luminosidade e muitos vizinhos próximos. Em determinado ponto, ele escutou um barulho alto de algo se rolando no capim próximo à estrada, junto de um grunhido bizarro. Luiz olhou para trás e lá estava, segundo ele, uma criatura bizarra. Ele não soube descrever bem, apenas disse que parecia ser uma mistura de lobo com homem e tinha pelos escuros. A criatura estava de 4 patas e ficou encarando Luiz, com uma feição de um cachorro com raiva, rangendo os dentes. Foi então que ela começou a se levantar, ficando sobre 2 patas e indo na direção de Luiz. Luiz disse que sentiu um frio na barriga enorme, uma adrenalina inexplicável. Foi ao ver a criatura vindo em sua direção que ele começou a correr. Disse que correu tão rápido que não sabia explicar a força que ganhou nas pernas. Detalhe: ele era muito rápido, o segundo mais rápido do time. Segundo ele, enquanto corria, não sentia cansaço, apenas uma força fora do comum nas pernas. Disse que correu muito mais rápido se comparado a uma corrida de tiro que normalmente praticava nos treinos. Ele disse que sentia que estava sendo perseguido, mas não olhou para trás, apenas ouvia os latidos e continuava correndo o mais rápido possível. Ao chegar na casa de seus avós, pulou a cerca alta como se fosse nada. Seu avô não havia dormido e estava com a porta aberta. Isso tudo era preocupação com o neto. Ele estava esperando o mesmo chegar para então descansar. Luiz entrou pela porta e a trancou. Seu avô ficou assustado. Sua avó, que estava na cozinha, também sem dormir, correu para a sala para ver o menino. Luiz estava no sofá, sentado, suando e tremendo. Segundo ele, os avós, apavorados, perguntavam a ele o que havia acontecido. Luiz, o que houve? Está machucado? Luiz? Luiz disse que no momento a voz não saía devido ao terror que havia presenciado. Foi só depois de uns 5 minutos. Seu avô queria sair para procurar a criatura, mas a avó não o deixou. Dias depois, quando retornamos aos treinos, ele contou a nós o ocorrido. Alguns de nós acreditaram, outros não. Mas Luiz contava com convicção e certeza do que havia presenciado. Ele não era o tipo de pessoa que inventava histórias e era um cara bem equilibrado. Depois daquilo, ele nunca mais ousou voltar tarde, a pé e sozinho para casa. Contei o caso para meus pais. Eles disseram que poderia ser real, pois quando eram jovens, meu pai havia presenciado um caso assim. Segundo me disse uma criatura, a qual chamou de lobisomem, ficou rondando a casa do meu avô, arranhando as paredes, até determinado momento em que os cachorros começaram a persegui-lo. Enfim, esse é um caso que contarei da próxima vez, senão este ficará muito longo. Como disse, não acredito em nada, mas achei curioso, por isso decidi compartilhar. Obrigado. Meu filho começou a desenhar desde muito pequeno, como toda criança. No início fazia apenas bolinhas, palitinhos, círculos que, segundo ele, eram pessoas,
e com o tempo foi melhorando, como é completamente normal. O curioso é que quase sempre ele acabava desenhando a mesma coisa, uma casa. Claro que não é estranho que uma criança desenhe casas, mas o que começou a nos chamar a atenção era que sempre era a mesma casinha, com os mesmos detalhes repetidos uma e outra vez. Havia pequenas variações, mas no fundo era sempre igual, como se aquilo estivesse fixo na cabeça dele. A porta ficava sempre no centro. À esquerda da porta havia uma janela, e essa janela estava sempre quebrada. Um dos cantos do vidro sempre parecia faltar um pedaço. Debaixo da janela ele desenhava algumas flores, e do lado direito da casa sempre fazia uma árvore com um formato muito específico. O tronco subia reto e depois se dividia em 2 galhos grandes, formando um Y, como a letra grega. No começo não nos preocupamos. Pensamos que ele simplesmente havia inventado uma casa na imaginação e gostava de desenhá-la. Mas os anos foram passando, ele foi melhorando cada vez mais e a casa continuava aparecendo. Quando tinha 5 anos, já desenhava melhor. As linhas eram bem definidas e os detalhes mais precisos. A janela quebrada continuava ali, sempre do mesmo lado. As flores também. E a árvore em forma de Y exatamente igual em todos os desenhos. Um dia minha esposa perguntou o que era aquela casa, e ele respondeu que era apenas uma casa bonita. Em outras ocasiões eu perguntei se era a casa de algum amigo ou de algum familiar que não lembrávamos, mas ele disse que não, que era uma casa onde viviam crianças, nada mais. Não soube, ou não quis, dizer mais nada. Achamos que era apenas imaginação infantil, ou algo que ele tinha visto em um livro de colorir. Com o tempo, ele deixou de desenhar tanto, como acontece com muitas crianças. Começou a escola, depois o futebol, depois outras coisas que chamaram mais a atenção. A casa foi aparecendo cada vez menos nos desenhos, até que um dia ele simplesmente parou de desenhar. Vários anos se passaram até a próxima parte dessa história. Quando meu filho tinha 10 anos, minha esposa e eu começamos a procurar uma casa para comprar. Já estávamos há muito tempo morando de aluguel e queríamos algo nosso, e finalmente tínhamos acesso a crédito. Vimos várias propriedades, mas sempre havia algo que não nos convencia. Até que um dia um corretor nos falou de uma casa com um preço muito bom. Era uma grande oportunidade. Ele disse que esse tipo de oferta era raro naquele bairro, que normalmente as casas ali custavam bem mais caro e que aquela não ficaria muito tempo disponível. Perguntei várias vezes se havia algum problema com a casa, mas ele apenas dizia que era antiga, porém sólida, e que duraria muitos anos. Então aceitamos ir vê-la. Fomos os 3 em um sábado de manhã. Quando chegamos à rua onde ficava a casa, ainda dentro do carro, minha esposa ficou em silêncio. Eu também percebi, quase ao mesmo tempo que ela. A casa era exatamente igual à dos desenhos. A porta ficava no centro. À esquerda havia uma janela com o vidro quebrado em um dos cantos. Debaixo dela havia um pequeno espaço de terra onde ainda cresciam algumas flores mal cuidadas. E do lado direito do terreno havia uma árvore que subia reta e se dividia em 2 galhos, formando um Y perfeito. Ficamos alguns segundos olhando a fachada sem dizer nada. Meu filho também observava a casa do banco de trás, mas não parecia surpreso nem assustado. Apenas olhava com uma atenção silenciosa. Minha esposa me olhou e entendemos a mesma coisa sem precisar dizer uma palavra. Não havia a menor chance de entrarmos naquela casa. Quando o corretor saiu para nos receber na calçada, eu disse que havíamos mudado de ideia e que preferíamos não ver a casa por dentro. Ele nos olhou por alguns segundos como se já tivesse visto aquela reação antes. Depois suspirou e disse que entendia. Ele explicou que normalmente preferia contar a história da casa depois que as pessoas já a tinham visitado, mas que no nosso caso não fazia sentido esperar. Disse que alguns anos antes, naquela casa, havia vivido uma mulher com seus 2 filhos pequenos. Uma noite ela matou os 2 dentro da casa e depois tentou tirar a própria vida, sem sucesso.
O caso saiu nas notícias locais e se tornou muito comentado no bairro. Desde então, a casa mudou várias vezes de dono, mas ninguém ficava por muito tempo. No fim, acabou ficando vazia por anos, por isso agora estava sendo vendida tão barata. Ficamos ouvindo em silêncio. Ninguém disse nada por alguns instantes. Agradecemos pela informação e fomos embora. Naquela noite, já em casa, me lembrei de todos os desenhos que meu filho fazia quando era pequeno. Procurei em uma caixa onde guardávamos algumas coisas da infância dele e ainda encontrei vários desenhos. Não era coisa da nossa imaginação. Eram praticamente idênticos à casa que tínhamos visto naquela manhã. O mais estranho é que nunca tínhamos passado por aquela rua antes daquele dia. Meu filho havia parado de desenhar aquela casa muitos anos antes de sequer sabermos que ela existia. E nele não houve reação alguma. Foi como se fosse apenas uma casa qualquer. E eu agradeço a Deus por isso.